A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Jefferson Henrique, estou chegando aqui para mais um vídeo no nosso canal. Então, eu recebi recebi um comentário nos nossos vídeos de um irmão que dizia assim: pastor, fale para a gente sobre como ser um pregador, como pregar a palavra, como ser um anunciante do Evangelho Sagrado. Então eu quis deixar para você aqui algumas sugestões que eu creio que vai ser de muito valia para você que quer ser um pregador da palavra de Deus. A Bíblia nos diz em Marcos 16, verso 15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho é uma oportunidade muito nobre da parte de Deus, é uma oportunidade para o homem. Um dos maiores privilégios do homem salvo em Cristo Jesus é poder anunciar a Cristo, é poder anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E atendendo então ao anseio desse nosso inscrito no canal, desse nosso querido irmão que deixou no seu comentário esse desejo para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre como ser um pregador do Evangelho, como se tornar um pregador da palavra. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: você tem que se decidir. Você quer ser um pregador do púlpito? Você quer pregar em público? Ou você quer levar a palavra de forma individual? Se você quer ser, por exemplo, um evangelista, alguém que evangeliza nas ruas, nas praças, de forma tete a tete, de rosto a rosto, ou você quer ser um pregador do Evangelho? Vamos trabalhar essa hipótese que você quer ser um pregador da palavra do altar. Então, nós temos que diferir muito, diferenciar muito mesmo das pessoas que desejam pregar a palavra profissionalmente. Hoje existem profissionais da fé, pessoas que querem pregar o Evangelho, mas sem o intuito, sem o objetivo de levar a mensagem da salvação, sem o objetivo de anunciar de fato Jesus Cristo, entregando a mensagem como ela é. Existem várias pessoas que querem pregar e eles pautam nesses movimentos de avivamento, esse famoso, entre aspas, avivamento, esse aglomerado, essa emoção onde não há compromisso com a mensagem e nem com o efeito dela na vida das pessoas. Se você quer ser um pregador do Evangelho puro, genuíno, pregar a verdadeira palavra de Deus, a primeira coisa que você vai ter que esquecer e vai ter que abrir mão é de fazer nome, de ter um nome de sucesso, de ser um homem conhecido, notável na sociedade. Às vezes ser um grande pregador para o reino de Deus não é o mesmo que ser conhecido aqui na terra. Às vezes não quer. Existem muitos pregadores do Evangelho que pregam o santo Evangelho e que nunca alcançaram os patamares da fama e do sucesso. E nós estamos trabalhando aqui com ensinamentos para um irmão que deseja ser um obreiro na casa de Deus, para um irmão que deseja pregar o Evangelho na sua congregação, que deseja de fato exercer o seu ministério, exercer atividades na igreja em que você está inserido, em que você congrega. Primeira coisa que eu aconselho para alguém que deseja ser um pregador: ter uma vida de oração. Isso é fator primordial, principal. Você deve ter uma vida de oração. Você precisa cultivar a comunhão com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Um jovem obreiro, um jovem irmão que deseja ser um pregador do Evangelho, deva de fato ter uma vida de oração, uma comunhão íntima com o nosso Deus, uma comunhão maravilhosa, íntima com o Senhor, acompanhado de quê? De leitura da palavra de Deus. Você deve ter um momento de oração e leitura da palavra de Deus. Você deve buscar conhecimento, buscar
de Deus, revelações da palavra do Senhor. Você deve buscar conhecimento, buscar a graça de Deus na sua vida. Mas é de se frisar algo. Você precisa ser liberado, ser credenciado pela igreja em que você está inserido. Não basta você chegar para o seu dirigente, para o seu superior e dizer para ele: não, eu tenho um chamado para a palavra, eu quero ser pregador da palavra, eu quero ser. Não, você não pode fazer isso. Primeiro, o nosso Deus, ele trabalha com um desejo, ele coloca em seu coração o desejo de ser um ministro, um pregador, um anunciante da palavra. Quando você recebe isso, você vai fazer o quê? Vai trabalhar, vai fazer com que estes seus sonhos, esse seu desejo, esse seu objetivo se torne realidade. Com o quê? Com oração, com jejum e santificação. Agora, na igreja local, se você já é um obreiro, você já é um auxiliar, ou você já é um cooperador da igreja, são coisas que vão fazer toda a diferença na sua vida. Eu estou falando da vida prática, dos caminhos para se tornar um obreiro na casa de Deus. Quais são os caminhos? Primeira coisa, ser uma pessoa, um irmão, um jovem obediente, ser um jovem compromissado, que tenha compromisso com os cultos locais na congregação, que tenha compromisso com os cultos domésticos, que tenha de fato obediência, que seja uma pessoa obediente, temente a Deus, de um bom testemunho para a congregação. Porque se você agindo dessa forma, com certeza o nosso Deus vai interceder por você e você vai ser notado pelo seu superior, você vai ser notado pelo seu dirigente e você vai ter então as suas primeiras oportunidades de ministrar o evangelho, a palavra de Deus na igreja local. Você vai ter a oportunidade de ministrar. Isso é muito importante mesmo. Tratando-se da primeira oportunidade, você vai ter oportunidade para pregar o evangelho. Você vai ter oportunidade na sua congregação, num culto de segunda-feira, num culto de terça, num culto da tarde, uma congregação lá, num ponto de culto, alguém viu que você tem condições, tem um chamado de Deus, vai dar-lhe uma oportunidade para você pregar a palavra de Deus. O que você vai fazer? Você deve, em nome de Jesus, então, o que você deve fazer? Procurar ler o texto quantas vezes forem necessárias. No mínimo aí, muitas vezes até as suas dúvidas concernentes ao texto serem de fato sanadas, ser esclarecidas para você. Você leia o texto, procura um texto em que você tenha facilidade de compreensão, em que falou ao teu coração, e você então teve a oportunidade, fala daquele texto que está no teu coração, que está na tua alma, que Deus colocou no teu coração. Sempre atento ao tempo, sempre atento ao horário. Você que está começando, sempre fale pouco, não fale muito, porque se você falar pouco, você terá novas oportunidades. Agora, se você ocupar todo o espaço, enfadar a congregação, enfadar o grupo de irmãos que está reunidos para te ouvir, com certeza dificultará muito para você ter uma segunda oportunidade. Primeira coisa também, segunda coisa, o segundo ponto, não queira se mostrar o dono da sabedoria, o dono do conhecimento, não queira mostrar o que você é propriamente, não esqueça disso. Vá na simplicidade, use as palavras na sua singeleza, na sua humildade, use as palavras bem simples, expressa o que Deus colocar no teu coração, sem nenhum sentimento de grandeza, sem nenhum sentimento de arrogância, porque isso destrói qualquer pessoa. E você então vai desenvolver o hábito de pregar. Você vai ter a oportunidade, falou pouco, falou dentro do texto em que você leu, você comentou o que você de fato recebeu do Senhor. Você não vai falar o que você ouviu o pregador da mídia. Aliás, é um ponto que eu queria tanto passar para você que quer ser um pregador do evangelho. Desconecte desses pregadores, desses movimentos, desses grandes pregadores famosos, pregadores aí
que estão atrás apenas do dinheiro, que vão pregar atrás do dinheiro, da grana, mas que não tem compromisso com a palavra de Deus. Então, desconecte desses homens, para você não ser influenciado a usar vocábulos, a usar verbos, a não usar jargões que estes homens usam. Isso fará muito mal para você. Quando você está pregando e você fala até algo bonito, algo relevante, mas as pessoas percebem que não saíram de você, que isso não foi revelado-lhe ao seu coração, mas isso foi extraído de uma mensagem dessas da mídia, isso então vai ser muito ruim para você e vai fazer com que as pessoas não dê credibilidade àquilo que sai da sua boca. Então pregue o que Deus de fato colocar no seu coração, fale o que Deus lhe der e não se preocupe em estar atrás de famosos, de homens conhecidos, de copiar verbos e palavras, jargões desses homens, mas leve a palavra de Deus como ela é, tá bom? Então tá aí algumas dicas que eu acho de suprema importância. Se você é uma pessoa que não congrega, não tira tempo para estar na sua congregação local, você não vai ter oportunidade na sua igreja. Pastor algum vai dedicar oportunidade para alguém pregar, alguém que não tem compromisso com a oração, não tem compromisso com o culto de Santa Ceia, não tem compromisso com o horário de chegar na igreja, não tem respeito ao próximo, principalmente se for um jovem que não tem respeito pelos idosos, que fala pelos cotovelos, que não tem peso nas suas palavras, você não vai ter oportunidade, tá bom? Então, você quer ter oportunidade? Seja de fato um homem de Deus, obedeça a alguns critérios que são fundamentais para a fé cristã. Viva o que você fale. O que você falar, você de fato viva isso. Seja o que está no teu coração, para que não seja hipocrisia sua querer falar uma coisa e viver outra. Então, meu amado e querido irmão que me assiste nesse vídeo dessa tarde, os anjos queriam essa oportunidade. Então é nobre da tua parte querer ser um pregador. E querer ser um pregador vai imbuir com isso. É que você tenha compromisso com Deus, compromisso com a leitura da palavra, compromisso com o jejum, compromisso com a oração, compromisso com a congregação, compromisso com a liderança da igreja, compromisso com o seu dirigente local, seja ele um diácono, presbítero ou pastor. Você deve a este homem submissão, deve a essa pessoa comportamento de um verdadeiro cristão. Eu estou falando agora como se eu estivesse enxergando uma multidão de jovens que desejam de fato se tornarem pregador. E quem sabe estou falando agora com pessoas que já pregam o evangelho, que já pregam, que já anunciam. Mas cuidado, para não deixar que a soberba entre no teu coração. Para você que já prega, cuidado, para quando Deus começar a te usar, Deus começar a fazer de você um instrumento na sua congregação, você não se tornar um soberbo, você não achar maior, melhor do que o seu dirigente local, do que o seu superior. Você deve permanecer na humildade que há no evangelho, não esquecendo de Jesus, que sendo muito mais sábio do que o próprio Salomão, sendo dono do conhecimento, se pautou e andou humildemente, usando palavras simples, humildes parábolas que fazia com que o povo se inteirasse, entendesse a mensagem que ele estava passando. Que Deus em Cristo te abençoe e que você seja de fato um grande pregador do evangelho. É o que eu desejo para o teu coração. E que a graça de Deus te acompanhe. Não esqueça, cresça na graça e no conhecimento. Por que fala primeiro crescer na graça, depois no conhecimento? Porque a graça de Deus em nossa vida, ela é muito importante. Você ter a graça, você ter a comunhão com Deus, você ter a presença de Deus na sua vida. E depois com a graça de Deus, ou seja, com o batismo com o Espírito Santo, você já é uma pessoa batizada nas águas, batizado no Espírito Santo, cheio de Deus. Você agora pode ler bons livros, pode ler a Bíblia, e o Espírito Santo te guiará por esse caminho da pregação do Evangelho e fará coisas grandes e notórias na tua vida. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal,
ative o sininho de notificação para que assim que um novo vídeo ser postado, você de primeira mão ouvir os conselhos da palavra de Deus. Outra coisa, deixa sugestão, deixa como esse irmão deixou para mim, esse jovem, era um jovem, deixou sugestão para esse vídeo, e eu posso até continuar falando sobre esse assunto. Deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos e nós estaremos gravando com muito amor e com muito carinho. Quem falou com vocês? Pastor Jefferson Henrique, direto de São Bernardo do Campo. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.